Existe uma versão sua vivendo profundamente realizada com a sua vida profissional. Uma versão que construiu a carreira dos seus sonhos, que sente leveza naquilo que faz, que vive o seu propósito com verdade, que impacta positivamente muitas pessoas, que é bem remunerada por isso e que se sente livre. Livre para ser quem é, livre para criar, livre para escolher com amor e não com medo. E o mais importante, essa versão não é uma fantasia, não é uma ilusão. É uma possibilidade real existindo em uma linha do tempo que você pode escolher acessar aqui e agora. Mas Li, se eu posso acessar essa minha versão aqui e agora, então por que eu ainda não estou vivendo isso? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então, prepare-se, porque o mergulho começa agora. Eu sei que mesmo estudando, buscando, tentando fazer dar certo, pode ser que algo ainda esteja travando a sua carreira. Como se tivesse uma força invisível que te puxa de volta, sempre que você começa a ter resultados, sempre que parece que as coisas estão começando a dar certo. E talvez você tenha aprendido a chamar isso de falta de consistência, de falta de clareza ou até de falta de disciplina, de repente até de merecimento. Mas o que eu vou te falar aqui muda completamente esse jogo. Não é a sua mente que está te bloqueando, é o seu corpo. E para isso a gente precisa falar sobre a nossa relação com o trabalho. A gente passa grande parte do nosso tempo aqui na Terra trabalhando. Primeiro porque precisamos do dinheiro para viver, para realizar os nossos sonhos, para contribuir com as causas que tocam os nossos corações. Segundo, porque trabalho é amor em movimento. Quando a gente está no nosso lugar, isso traz uma sensação de propósito, de sentido para as nossas vidas. Além disso, o trabalho é entrega de energia de vida. Você está vendendo o seu tempo, que é como se fosse uma pedra de gelo, está derretendo nesse momento. Não tem como comprar mais e não volta. É o seu bem mais precioso. Ou seja, você está vendendo o seu tempo para o seu trabalho, o seu tempo de vida. Então que seja uma jornada prazerosa, que te traga bem-estar ao invés de tirar o seu bem-estar, que te possibilite viver uma vida próspera em todos os sentidos, que te possibilite realizar os seus sonhos, viver o seu lifestyle dos sonhos, trazer mais de você para o mundo. Mas a realidade é que o trabalho, infelizmente, para muita gente, é fonte de dor e de arrependimentos. Nós estamos aqui para mudar esse cenário, combinado? Nós somos criadoras expansivas. A gente não está aqui para viver com base naquilo que é. A gente está aqui para viver com base no que pode ser, nas infinitas possibilidades. Enquanto o mundo tradicional trabalha a partir do isso é impossível, a gente vive com base no e se for possível? Porque criar é o nosso combustível, dinheiro é o subproduto.
A motivação principal não é o dinheiro, é o prazer de criar, de transformar, de expressar quem somos para o mundo. O dinheiro vem depois, como consequência energética daquilo que foi gerado em alinhamento com a nossa verdade. E a verdade é que se você é uma criadora expansiva, assim como eu, e continuar tentando se encaixar no sistema tradicional do dinheiro, da produtividade, do esforço, do fazer por obrigação, você vai se sentir culpada, inadequada ou até deslocada. Não porque você está errada, mas porque você está em expansão, tentando se reduzir. Então, até aqui, você já compreendeu que trabalho é amor em movimento, é entrega da sua energia de vida. E agora eu quero acrescentar mais algumas coisas. Colocar o seu trabalho no mundo é trazer esperança para as pessoas. As pessoas esperam algo de você com o seu trabalho, dependendo da forma como você se posiciona. Então, que o seu trabalho esteja relacionado com aquilo que você de fato acredita. Por exemplo, o meu trabalho traz esperança para as mulheres de um trabalho e de uma vida mais alinhada, mais próspera, onde a gente consegue criar aquilo que a gente deseja com mais leveza e facilidade. O seu trabalho precisa despertar nas pessoas o sentimento de que é possível realizar aquilo que elas tanto desejam. Só que para isso, a primeira chave é você olhar para dentro. O que você deseja e espera para a sua vida? O que você deseja e espera para o mundo? O que você mais buscou para si mesma até hoje? No que você de fato acredita? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de sucesso? Quais foram os fatos principais que marcaram a sua vida e a construção da sua identidade até hoje? Existia uma versão sua antes desses acontecimentos e outra que nasceu depois desses acontecimentos. Por exemplo, o que eu mais busquei para minha vida foi isso aqui que hoje eu vivo e ensino para vocês. Tanto no sentido da carreira, construir um lifestyle business, um trabalho que faça sentido com propósito e prosperidade, mas também no sentido da manifestação dos meus sonhos, da realidade que eu sempre desejei. Porque hoje a gente vive um cenário do mundo digital onde ele está deixando de ser uma criança e se tornando um adolescente. O que isso quer dizer, Eli? Que o digital está amadurecendo, gente. Na adolescência, a gente se torna rebeldes. A gente quer ser diferente. Queremos ser nós mesmas. Então agora chegou a hora dos autênticos de verdade no digital. Chegou a hora de quem tem autoridade. E só tem autoridade quem tem autoria. Ou seja, para você ter autoria, você precisa ser autora de um método próprio, autora da sua própria realidade. E para isso, a gente vai precisar reconhecer o nosso lugar dentro desse ecossistema. E para isso, a gente precisa reconhecer os nossos dons e talentos, a nossa forma única de se posicionar no mundo, a nossa forma única de contribuir com um mundo melhor, de defender aquilo que a gente acredita. E a melhor ferramenta para isso é a ciência da diferenciação, o Human Design. Só que existe um ciclo que muitas mulheres ficam presas, que é o ciclo do estuda, planeja e não se move. Esse é um dos ciclos mais aceitos socialmente e por isso é um dos mais perigosos, porque você nem percebe que você está num ciclo negativo, porque ele não parece estagnação. Ele parece evolução. Na superfície, parece que você está estudando, que você está se preparando, que você está se desenvolvendo, que você está se aprimorando, que você está buscando fazer do jeito certo, mas no nível corporal do sistema nervoso, você está fazendo outra coisa. Você está evitando o desconforto da exposição. Você está evitando o desconforto da ação e do risco. Estudar mantém você em um lugar seguro, porque enquanto você está aprendendo, você ainda não precisa se mostrar, você não precisa ser julgada, você não precisa lidar com rejeição ou testar a sua real capacidade. Muito cuidado, porque estudar pode ser crescimento, mas também pode ser uma forma, digamos que sofisticada de congelamento, de evitar fazer o que precisa ser feito. Esse ciclo geralmente acontece quando o seu sistema nervoso está entre o modo bloqueio, que é o modo dorso-vagal da teoria da escadinha polivagal, associado à paralisia, ao excesso de análise, à procrastinação,
ou o modo alerta, que é aquele luta ou fuga, o modo simpático da escadinha da teoria polivagal. E nesse estado você sente ansiedade, sensação de que você precisa se preparar mais, você sente que você precisa fazer mais um curso, mais uma formação, mais uma certificação, mas isso não é sobre falta de conhecimento. É sobre falta de segurança interna para você se expor. É sobre falta de alinhamento com a sua verdade e de clareza de direção. Aspectos que o seu mapa de Human Design pode revelar e facilitar muito esse processo para você. Estudar libera dopamina. Você sente essa motivação, esse entusiasmo e aquela sensação de agora vai. Mas como não há ação, não há integração no corpo. E sem o corpo envolvido nesse processo, não existe manifestação, porque o corpo representa 95% de tudo que você cria na sua realidade. E como isso pode se expressar no seu mapa de Human Design? Se você tem a linha 1 no seu perfil, você tem o arquétipo da investigadora. Ou seja, você busca segurança antes da ação. Você busca uma base sólida, a profundidade, mas você pode sentir que nunca é o suficiente, porque o sistema nervoso está associando que só é seguro agir quando tiver tudo certo e quando tudo estiver perfeito. Se você tem a linha 2 no seu perfil, você tem dons e talentos naturais, mas você precisa ser chamada. No desalinhamento, você se isola, você espera a validação externa, você evita se expor, porque o corpo entende visibilidade como risco. Então, muitas vezes, você se isola do mundo e permanece na sua caverna para sempre. Se você tem o canal 1648, você tem o dom de desenvolver habilidades com maestria. A sombra disso é o perfeccionismo, é o medo de não ser boa o suficiente, de não ter mergulhado ainda profundamente no oceano. Você só se mostra para o mundo quando tudo estiver perfeito. Mas a perfeição é uma régua infinita. O perfeito está congelado, não existe. Se você tem o canal 1858, você tem o arquétipo da corretora, aquela que traz uma energia de aprimoramento contínuo. A sombra disso é a hipercrítica. Nunca tá bom, sempre pode melhorar mais. E isso impede a finalização. Isso impede que você coloque no mundo aquilo que já tá bom para ir para o mundo. E ir melhorando isso no processo. Se você tem o centro raiz indefinido, principalmente, você sente aquela pressão para agir, mas sem saber como agir, como sustentar, você pode entrar numa energia de sobrecarga, de ansiedade ou até de procrastinação. Agora, se você tem o centro esplênico não definido, por exemplo, você pode ter uma sensibilidade aos medos inconscientes, seus e das pessoas à sua volta também. Por exemplo, e se der errado? E se eu não for suficiente? E se eu me expor e falhar ou deixar de pertencer ao meu sistema familiar? E isso não aparece como um medo direto, pode aparecer como um adiamento. Eu vou deixar para depois, vou fazer mais um curso, depois eu olho para isso. Você não precisa de mais informação, você precisa de mais capacidade de se sustentar agindo na ação. Porque é na ação que o seu corpo aprende, é na ação que o seu sistema nervoso expande e a sua identidade se transforma. Não adianta você só usar a sua mente, só entender mentalmente. Você precisa treinar o seu sistema nervoso, o seu corpo para agir mesmo no desconforto, porque isso também vai construindo e fortalecendo a sua autoestima. Então, primeiro, antes de qualquer curso, se pergunte: o que eu vou aplicar disso? E quando eu vou aplicar? Porque sem aplicação é só acúmulo mental. Segundo passo, para cada aprendizado, se pergunte: qual é a ação possível nesse momento com aquilo que eu aprendi? Qual é o primeiro movimento no mundo real que eu posso fazer com esse conhecimento que está em minhas mãos? Por exemplo, eu posso fazer um post, eu posso falar sobre isso com alguém, com uma amiga, eu posso oferecer algo para alguém, eu posso testar isso na prática? Terceiro passo, você não precisa sair do zero para o extremo, mas você precisa sair do zero. Segurança não vem antes da ação, segurança é construída durante a ação. Quarto passo, regular o seu corpo antes da ação. Se o seu corpo está em colapso ou ansiedade extrema, respira, desacelera, volta para o teu corpo e então você age. O problema não é que você está parada, é que você está se movimentando dentro de um espaço que ainda é seguro demais para te transformar de verdade. E a vida e a carreira que você deseja não existem dentro da sua zona de conforto.
Porque se você quer viver o novo está no desconhecido. No momento em que você decide se mover para esse desconhecido, mesmo sem ter todas as respostas, a magia começa a acontecer. A vida que você deseja, assim como a carreira, começa a aparecer na sua realidade física, tangível. Só que aqui está a parte mais importante. Você não precisa fazer isso sozinha. E você não precisa fazer isso completamente no escuro. Porque muitas vezes o que te trava não é a falta de coragem, é a falta de segurança interna para você sustentar a sua própria expansão. E é exatamente isso que o seu mapa de Human Design revela, te mostra. Porque o seu mapa de Human Design te mostra onde você se sabota sem nem perceber, quais são os seus medos mais inconscientes e como lidar com eles, né? Como o seu sistema nervoso busca segurança, como que o seu sistema nervoso pode estar em desequilíbrio e por quê, e principalmente, qual é o seu caminho natural de ação no mundo. Quando você se conhece nesse nível, a sua realidade muda completamente, porque você para de tentar forçar ser quem você não é e começa a agir a partir de quem você realmente é. E é aí que a ação deixa de ser pesada. A sua ação desse lugar começa a se tornar possível, sustentada e até leve, porque você tem uma bússola. A Soul Print nasce exatamente desse lugar. Não é sobre mais estratégia. Não é sobre te ensinar a fazer mais. Não é sobre te mostrar aquilo que funcionou para mim. É sobre te ajudar a construir uma carreira que funcione para você e que o seu corpo se sinta seguro para viver e construir. A Soul Print é o lugar onde você entende e aplica o que está alinhado com a sua essência, o ritmo mais saudável para você, a sua forma de se posicionar, os bloqueios que hoje te mantêm pequena, como ocupar o seu lugar no mundo, como criar produtos e serviços alinhados para você, qual a estratégia de marketing que funciona para você, para que você possa não só sonhar com essa sua versão, mas se tornar essa sua versão, sustentando os seus sonhos, a vida dos seus sonhos e a carreira dos seus sonhos no mundo. Porque a sua expansão não depende só do que você quer construir, mas de quem você se torna seguro o suficiente para ser. Quando você está fazendo algo que tem sentido para sua alma, o seu corpo responde diferente. Você respira melhor, você tem mais energia, você está vivendo em estado de fluxo, em estado de flow, você sustenta mais dinheiro, mais expansão. Isso não é só emocional, é fisiológico. E o Human Design entra aqui também de uma forma muito mais profunda do que normalmente é falado. Porque o Human Design não é só um mapa da sua personalidade. Você não vai usar sua mente para responder algumas perguntas sobre você mesma. O seu mapa de Human Design te mostra como o seu corpo funciona. O que é mais alinhado para você e o que não é alinhado para você. Eliminando os ruídos externos. A carreira dos seus sonhos não é construída só com estratégia. A carreira dos seus sonhos é construída com o seu estado interno. E quando o seu sistema nervoso se sente seguro, você não precisa se forçar para crescer e expandir. O seu crescimento se torna natural, porque você está no seu lugar. Você está alinhada com quem você realmente é e com o seu propósito. Você para de lutar contra quem você é e começa a construir a sua expansão a partir da sua essência. A vida que você deseja não está distante de você. Ela só está do outro lado da segurança que o seu corpo ainda está aprendendo a sentir e do alinhamento que você está aprendendo a cultivar no dia a dia. E se você quer ter um negócio alinhado com a sua essência no digital, ou já tem um negócio no digital, mas quer melhorar os seus resultados, expandir os seus resultados, a mentoria Soul Print é para você. Eu vou deixar aqui embaixo o link com mais informações e o formulário de aplicação. Essa é a única turma desse ano dessa mentoria Soul Print. E lá dentro você vai aprender a olhar para a tua história e para a tua trajetória de vida até aqui, reconhecendo os seus dons e talentos naturais com o seu mapa em mãos. Você vai aprender qual a rotina de trabalho mais alinhada para você e como construir um modelo de negócios que sustente o estilo de vida dos seus sonhos, que eu chamo de lifestyle business, né? Você vai aprender a criar produtos e serviços alinhados com a sua essência, ou seja, que você vai conseguir sustentar ao longo do tempo e ter ótimos resultados. Você vai aprender a ofertar esses produtos e serviços para o mundo, porque uma coisa é criar produtos e serviços, outra coisa é saber como
ofertar isso para o mundo de um jeito que esteja alinhado com a sua essência. Pode ser que hoje você tenha ótimos produtos na sua esteira, mas esteja vendendo isso para o mundo de uma forma que está totalmente desalinhada com quem você é. E por isso você não esteja conseguindo ter bons resultados. Você vai aprender a criar conteúdos magnéticos para você vender seus produtos e serviços, a precificar, a se posicionar de forma alinhada com a sua essência e vai aprender a criar também a identidade magnética que vai atrair as pessoas certas e que vai representar de fato quem você realmente é. Afinal de contas, eu falo que a nossa empresa, a nossa marca, é uma plataforma de expressão da nossa essência no mundo. E é isso que você vai aprender a fazer dentro da Soulprint. O link está aqui embaixo e eu espero do fundo do meu coração te ver dentro dessa turma.